Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast número 2. Hoje o nosso assunto é um assunto de grande relevância. Hoje nós vamos falar sobre os olhos de uma criança. Dentro da pediatria geriátrica, né, gente? Parece brincadeira, mas a pediatria é uma grande geriatria. Porque o objetivo do pediatra, quando recebe uma criança, é preparar essa criança para depois de seus 90 anos. E ela tem que chegar lá escutando, enxergando, com bons dentes, com saúde bacana, com ossos e linda, não é? Então, hoje nós vamos falar dos olhos. Qual é o impacto hoje de poder levar uma criança para o oftalmologista desde pequena? Qual foi o impacto do teste do olhinho que virou lei? Olha que coisa maravilhosa a gente poder ter isso de rotina, que antigamente não tínhamos nada disso, não é? E vamos falar um pouco sobre televisão, isso é real, isso atrapalha? A pandemia trouxe algum problema para os olhos dessas crianças, né? Então, tudo isso eu já trouxe uma médica que é uma referência no cuidado dos olhos das crianças, né? Então, eu trouxe a doutora Érica, vocês vão ter oportunidade de conhecer, de conversar, e aproveitem, porque realmente terá informações muito valiosas. Érica, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso trazer você aqui para conversar. Eu queria que você colocasse um pouco, para quem está nos ouvindo, sobre você, sobre toda a sua formação. Não, Filô, é um prazer estar aqui conversando com você, ainda mais assim, sobre oftalmologia pediátrica, que eu acho que, primeiro, é a minha vida, né? E assim, essa visão do que a gente pode trazer de melhor sem ser tão intervencionista vem com a prevenção. E a prevenção assim, a gente começou com o teste do olhinho, hoje a gente já tem padrões de critérios de avaliar a criança no primeiro ano de vida. Nessa, a gente já consegue identificar um tanto de coisa, orientar os pais sobre, por exemplo, tela, caso eles sejam míopes. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho Onde você formou, Érica? Então, toda a minha formação foi aqui em Belo Horizonte. Eu fiz medicina na Federal, depois eu fiz oftalmologia no Hospital São Geraldo. Depois fiz a minha especialização no Hospital São Geraldo e fui para fora. Aí eu fiquei na Universidade do Texas e lá em Dallas, na UT Southwestern, fiz toda a minha formação de oftalmologia pediátrica. Depois voltei para Belo Horizonte e aqui eu tive muita vontade de criar um serviço com um olhar voltado para o atendimento pediátrico. Então, o consultório ele acolhe os pais, a criança, para a gente conseguir fazer esse histórico, que eu falo que oftalmologia não é uma avaliação pontual, né? Às vezes os pais chegam e falam, não, o menino não tem nada, nunca mais vai ter, tô livre. Não, não é isso. Eu falo lá no consultório que do mesmo jeito que existem os gráficos de crescimento, todo mundo fica tão preocupado, como é que está a relação da estatura, do peso, claro que isso é uma avaliação. Eu falo, vocês sabiam que existe a curva de crescimento dos olhos? Exatamente. Né? Que as pessoas não sabem que existe uma curva, que os olhinhos não terminaram a formação deles. Sim. Né? Porque a gente está acompanhando todo o processo. Então, eu queria que você falasse para os pais, né? Que deve ter muitos pais nos ouvindo, o que é o ideal? Né? Assim, desde a partir do teste do olhinho, quando nasce, como é que deveria ser o acompanhamento ideal de um bebê e da criança? Sim. Então, esse ponto é super interessante, porque a gente chega e a cada faixa etária a gente exclui alterações mais frequentes naquela idade. Isso não significa que aquela criança não terá alteração ao longo da vida, né? A gente vai certificando a cada marco que aquela saúde ocular está ocorrendo da melhor maneira possível. Isso é uma coisa tão interessante que eu falo com as mães assim, monte uma pasta para o seu filho. A gente começa a primeira página, é a cópia da certidão do nascimento. Você coloca os dados e coloca uma parte de oftalmologia. Sim. Como põe de otorrino, etc. Para que a última coisa que você vai pôr na pasta da criança é o convite de casamento. Um dia do casamento você entrega e fala, até aqui. Por que isso é importante? Porque quando ela tiver 40, 50, 60, se aparecer algum problema nos olhos, essa criança tem anotado, registrado, que até então ela não tinha um problema ocular. Sim. Que isso já descarta um monte de doenças. Né? Sim, com certeza. Então, assim, a criança nasce, faz o teste do olhinho, e aí a gente colocou como interessante essa avaliação no primeiro ano de vida. Isso sem um mês definido? Se é importante se você vai ser no terceiro ou no sexto? No primeiro ano de vida, idealmente no sexto mês, tá?
Aí a gente faz a Isso avaliação. é uma marca, Sim. né? Sexto mês. E outra coisa que é muito importante desmistificar é o colírio durante a consulta, porque a gente pega aquele bebê, né? O pai às vezes chega com a criança no segundo mês, que pode ser, ele mora fora, conseguiu marcar, tá tudo certo. A gente faz a avaliação no primeiro ano de vida, no segundo mês, no primeiro mês. E aí, tem que pingar colírio, doutora, mas vai ter, tadinho, ele é tão pequenininho. Aí você fala assim, não, ainda bem que tem que pingar, porque a gente tem que abrir a janela do olho. Eu só consigo ver o que tem dentro se eu abro a porta. Então, o colírio, ele abre o olho para a gente ter acesso às estruturas internas, ou excluir descolamento, tumores, infecções, medir o olho dessa criança e aí sim se iniciar a curva de crescimento dela. A gente não faz nada disso sem colírio. Que bom que você explicou dessa forma, assim, ficou bonita essa forma. Tem que abrir a porta para ver o que tem. E não tem. Isso acho que ficou fácil de entender. E que realmente o colírio é necessário. E eu explico até no consultório, às vezes chega o piquitito lá de 2 anos e fala assim, mas eu não quero colírio. Eu falo, me conta o que tem atrás daquela porta. Eu aponto pro meu banheiro lá do consultório. Ele, eu não sei. Eu falei, eu também não sei o que tem dentro do seu olhinho. Então, a gente tem que abrir a portinha. Foi uma explicação muito fácil para poder ser entendida. Sim, e isso é importante desmistificar, porque existem condições, e isso não de fato, é frequente chegar ao meu consultório crianças com alterações graves que já passaram por oftalmologistas anteriormente, que não foi dilatado. Então, assim, perdeu-se a chance de oferecer um tratamento em momento oportuno porque não pingou o colírio. Toda vez que se quebra uma regra, a gente pode ter consequências mais graves, né? Sim, então você fala... A medicina é tão sério, né? É super. É sério. Então, a gente mudar o olhar para aquilo. Aquilo não é ruim, aquilo é bom, aquilo é necessário, né? Pois é, e com a criança tem uma coisa interessante. A criança vai viver isso com leveza, com tranquilidade, se os pais tiverem isso dentro deles. Perfeito. Se os pais falarem, meu bem, esse remedinho vai colocar no seu olho é porque nós precisamos ver tudo para saber que está tudo bem. Sim. Pode confiar na doutora, vai dar certo. Da mesma forma no consultório. Se o pai coloca, o menino fala, a Tifiló vai examinar e não vai doer, a criança tem a confiança. Sim. Mas se o pai abraça a criança demais, ela fala, se meu pai está com medo, eu vou ficar apavorado, né? Sim, claro. Então, a postura do pai e da mãe é decisiva para o bom andamento do exame. Eu já mando isso orientado prévio para o pai o menino já chegar sabendo. E chega no consultório, eu falo também, são 3 etapas. E tudo que vai acontecer eu vou te falar. Você pode confiar. Então, a gente vai contando e a criança confia. Isso, não mentir. Sim. A gente não pode mentir para a criança. Sim. Porque se a criança, você explica direitinho, a forma dela, ela dá um show, né? Ela faz a coisa de uma forma muito melhor. Muito. Ela é melhor do que um adulto para a gente poder trabalhar Com isso, certeza. desde que seja dito para ela a verdade. Não vai doer, pode confiar. E não dói, ela confia. E flui. E flui para tudo. E isso é uma surpresa positiva para os pais que começam, olha, gente, não foi interessante essa forma? Né? Que tal usar em outras condições, né? Em outras situações? Então, é a primeira coisa que eu acho muito importante, desmistificar o colírio. O colírio não é ruim. O colírio não é uma medicação. Tadinho, quando fala a gente está na anamnese, eu falo, vai pingar colírio. Aí a mãe fala, tadinho, o menino sai da bancada e vem correndo, tadinho, ai meu Deus. E outra coisa, né? Não é tadinho. Que menino privilegiado de poder ter a oportunidade de uma avaliação oftalmológica. Sim, completa, Nossa, bem feita. eu acho isso, assim, eu estou falando para os meninos, gente, que prêmio a gente poder ser bem examinado. Sim. Ver bem olhado, ser atitude de amor, né? Sim. Porque só quem ama é que vai cuidar, né? Sim, e tirando, assim, a gente precisa de excluir condições que são facilmente tratadas. E a gente só faz isso dilatando a pupila. Então, assim, tem que avaliar a criança e quando a gente avalia precocemente, isso é uma mudança de paradigma que eu estava conversando com você antes, porque hoje em dia na oftalmologia pediátrica a gente previne e a gente consegue fazer isso em momento oportuno, porque o cérebro da criança, eu brinco que o olho capta a imagem, mas quem enxerga aqui atrás é a região occipital do cérebro e ela acaba o amadurecimento em torno de 7. Então, é como se o cérebro que enxergasse, a gente grava um repertório visual e esse repertório ele finaliza aos 7 anos. Faz o acabamento, né? A gente tem a opção de gravar um filme legal ou um filme ruim. E está nas nossas mãos. Então, a gente só consegue fazer isso até em torno de 7 anos, né? Então, por isso é fundamental essa avaliação no primeiro ano de vida
E aí a gente conversa, inclusive, sobre fatores ambientais, e aí nós vamos falar um pouquinho de tela, sobre hereditariedade de doenças oftalmológicas, que vão determinar a frequência com que essa criança precisa de uma avaliação oftalmológica. Se a família não tiver fator de risco, a consulta com o oftalmologista deve ser uma vez por ano? Idealmente, sim. Até? Aí aí são várias condições, né, Filó? A gente, ao longo da vida dessa criança, se a gente identifica, por exemplo, uma hipermetropia, que é uma condição fisiológica da criança, que a criança nasce com o olho pequenininho, e a gente chama isso de hipermetropia. Então, é outra coisa só para... Meu filho tem hipermetropia. Graças a Deus que ele tem hipermetropia, porque hipermetropia é fisiológico, é o olho pequeno. Só que existe o valor de referência por idade. Então, ao longo dessa curva, se ele estiver respeitando tudo uma vez ao ano, se tiver um olho crescendo um pouquinho mais e ele entra na pré-miopia, aí a gente muda para 2 vezes ao ano. E se tem fator de risco, vai depender do fator, né? Aí, fator de risco para miopia, que é o que está assim, a gente pode, quem tem contato com publicações científicas, depois da pandemia, a gente teve um boom de publicação científica no que se refere à miopia na infância. E aí a gente começa com telas a curta distância, pouca atividade em ambiente Tela a curta distância a gente chama celular. Celular, tablet. É um desastre para a criança. Então, até 2 anos de idade é não. Nada. Não pode mesmo, Zero. né? E outra coisa, quando chega no consultório, a mãe fala assim, o menino, mas não pode? Eu falo, agradece a sua mãe que ela não deixa, porque isso é bom demais para o olho. E realmente, assim, as telas, elas entram com um fator ambiental muito severo no sentido de estimular esse olho a crescer. E o olho cresce e fica míope. E o problema da miopia não é o número. Então, se a gente tem uma miopia de 1 ou uma miopia de 7, não é um número, porque com a tecnologia, hoje em dia, a gente tem a lente da mesma espessura. Mas uma miopia de 7, esse menino pode evoluir com descolamento de retina, com glaucoma, com os catarata. riscos que aumentam, né? Aí, e um adulto com, assim, doenças com alta possibilidade de perda visual. Então, a gente pode mexer agora nos meninos para enxergar depois. Pois é, eu falo, para poder ser um velhinho de 90 anos sarado, né? Sarado em você tudo. Tem que enxergar, né? Isso. Tem que ouvir, né? Então os netos vão gritar, você não escuta. Você não vai conseguir enxergar as coisas, a beleza dos netos que virão, né? E tá nas nossas tá na mãos, né? E assim, pediatra hoje em dia, né, Filó? Os pediatras. A gente tem um estudo que mostra que em 2050 metade do planeta Terra será míope se nós não fizermos nada nesse sentido com as crianças. Então, tá nas nossas mãos essa orientação para os pais, para as famílias. Eu falo assim, quando eu estou dando aula para residente, eu falo, gente, entrou um pai com um bebê de 1 mês no colo, pergunta para ele, vocês são míopes? Não pede a chance de falar com ele, não entrega o celular pro seu menino, não. Põe ele para brincar do lado de fora, porque a luz solar também protege o olho de crescer. Vê como é que o sol tem um monte de coisa boa, né? Sim. Fala, o menino tem que brincar na luz do sol, Sim. tem que sair de casa, correr lá fora e ver o sol, né? Sim. Coisa boa. Menos isso. tela, mais brincadeira ao ar livre. Assim, de fato, é o que protege o olho de miopia. Ô, Érica, tem alguma outra doença que você gostaria de chamar a atenção dos pais? Eu acho super importante a gente conversar, Filó, isso é uma coisa, agora eu estou na Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, e a gente vem conversando muito sobre essa questão da conscientização da ambliopia. Ambliopia é uma baixa de visão em um dos olhos, por diversas causas. Por exemplo, o olho mais caidinho, catarata, diferença de grau, estrabismo, que é o olhinho torto. E a ambliopia, ela é facilmente tratada se abordada no momento oportuno. Então, esse momento é qual? Esse momento é antes de 7 anos. É o que a gente conversou sobre a plasticidade cortical. Né? O cérebro da criança, que a gente tem essa capacidade de gravar o repertório dele até 7. Até 7 eu posso, se a gravação não ficou legal, eu posso gravar de novo. Mas eu só tenho essa oportunidade enquanto o cérebro aceita mudanças. E isso é antes de 7 anos. Então, preciosa essa informação. Então, eu acho que assim, a gente tem que conscientizar, porque antigamente tinha-se uma orientação que eu acho que era normal pelo pouco acesso à oftalmologia pediátrica, que se fala assim, não, tem que esperar o menino falar a letrinha, ou informar alguma coisa para mandar para o oftalmologista. E hoje em dia a gente sabe que não é assim. A gente tem métodos de avaliar a acuidade visual de um bebê, de uma criança não verbal.
Então, assim, existem métodos adequados para cada idade para que a gente avalie a parte funcional dela. Isso foi um ganho, né, Érica? Porque eu acho que o teste do olhinho ele foi um ganho imenso. Nossa! Né? Eu que sou da era pré-teste do olhinho, né? Sou da era pré-teste do olhinho, né? Uma vez eu recebi uma criança que pediram se eu podia dar uma olhada, porque a criança já tinha mais de um mês e haviam falado com a família que demorava mesmo para abrir os olhos. A família estava esperando abrir os olhos. Nossa! Só que a criança não tinha o globo ocular. Né? Olha. Então, assim, se eu sou dessa era, você imagina de quantos anos atrás que se esperava abrir o olho, né? Hoje o menino nasce e faz o teste. Faz o né? teste. Eu queria que você falasse com os pais qual que é a grande importância desse teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste de triagem e que para facilitar o acesso a todos, ele é feito nas 72 horas de vida. Então a criança nasceu, o pediatra, o neonatologista, ele vai fazer o teste. O teste do olhinho é super simples, é uma luzinha e essa luzinha ela tem que atravessar todo o olho, ela chega na retina e ela volta para o olho do examinador. Então, quando a gente não tem nenhum anteparo à luz, a luz entra, bate na retina e volta para o olho de quem está examinando vermelhinha. Então, por isso que é o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho. Isso mostra, pelo menos de uma maneira mais grosseira, que não tem nada que dificulte a imagem de chegar ao fundo do olho. Então, isso já tira um tanto de menino ali que às vezes precisa de tratamento e a gente consegue ou catarata congênita, ou tumores como retinoblastoma, ou infecções congênitas como a toxoplasmose, ou mesmo coisas mais simples, que, por exemplo, a gente tem diferença de grau de um lado para o outro. Sim. Uma criança que tem um grau muito alto, o reflexo dela é alterado. E aí a gente já consegue abordar isso sem que esse menino perca a visão por uma coisa que é fácil de tratar. Então, teve, aqui no Brasil, teve a questão do Thiago Leifert há um tempo atrás, que todo mundo ficou super... eles colocaram a história deles e que eu acho que isso foi super positivo, porque levou um tanto de criança com condições mais simples e que a gente conseguiu resolver. Então, assim, o teste do olhinho é fundamental para o diagnóstico de questões graves e questões facilmente tratadas. Então é isso. Tudo assim, diagnóstico precoce. Sim, e o teste do olhinho entrou com força total. Eu falo, chama teste de triagem. Gente. Teste de triagem. Triagem é exatamente para isso. É. Ver o que nós corremos ou o que anda no tempo habitual. Sim. Né? Porque isso tem uma diferença, é importante. Tem uma coisa que deixa os pais muito angustiados. É o menininho que está no primeiro aninho, que tem o olhinho que está torto, um olho. De repente o neném olha e o olhinho entorta. E os pais ficam angustiados. Eu sei que eles devem chegar no seu consultório com essa angústia, né? Sim. Então, a gente também tem condições que são esperadas em determinado... No primeiro ano. Então, quando a gente conversa de alinhamento ocular, até o 6º mês a gente espera, eu brinco que o olho samba. Isso é normal, o olho dá uma sambada. Esse termo é bacana. Então, a mãe está amamentando ali, o olho do menino faz tuim, ele está sambando, mas ele não fica torto permanentemente. Então, esses desvios aleatórios, um sambinha do olho, ok. O sistema nervoso está em maturação e é normal que os olhos não fiquem paralelos o tempo inteiro. Mas, se o olho está fixo, numa posição fixa, aí sim, mesmo antes de 6 meses, é um sinal de alerta. Aí realmente a gente precisa de avaliá-lo. A Érica, a gente já fez uma especialização em estrabismo, sabe? Por isso que eu estou puxando a língua dela para isso, porque ela sabe muito de estrabismo, né? Então, às vezes, essa é uma angústia, né? Porque o que incomoda? Porque é visual, né? Sim. Então, hoje tudo que é visual nos incomoda, se tem alguma coisa fora do lugar. E eu ainda costumo falar para os pais, porque tem um estrabismo que surge em torno de 3 anos, que é o acomodativo. Que o que o menino está pedindo é óculos, tá? E o óculos é o tratamento para o estrabismo. Então, os pais chegam, ai meu Deus, o olho entortou. Eu falo, graças a Deus, ele está te mostrando que ele está precisando de alguma coisa. E graças a Deus que ele te mostrou com o olho torto, porque algumas vezes a criança não entorta, ela tem uma baixa de visão ali rolando e a gente não vai fazer nada por ela. Então, o olho entortou, tá na cara, precisa de ajuda, tá na cara, precisa de ajuda, vai em busca de ajuda e o tratamento é simples, é óculos e desentorta. Então, é desmistificar sinais, não trazer, né, Filó, um tanto sofrimento para aquilo ali, porque às vezes é um sinal de alerta super positivo, graças a Deus que esse olho entortou. E é pontual, né? É aquilo, vamos resolver agora, não vamos deixar passar, porque aí pode não ter o resultado
tão rápido, tão preciso, né? Coloca o óculos, o olho desentorta e as duas imagens atingem o cérebro do jeito que precisa. Mas hoje a coisa melhorou tanto, tem óculos lindos, os óculos são maleáveis, os óculos são coloridos. Hoje o óculos virou uma peça de, né, que é um design, né, no rosto, né? Hoje enfeita, né? Quando melhorou, né? Nossa, isso tinha essa facilidade, esse material que hoje... Tecnologia de lente, é o que eu falo. Antigamente, uma lente de 10 graus, a gente via o óculos fundo de garrafa. Exatamente. Hoje não existe isso mais. E quando a gente entra em óculos, Filó, vem uma outra conversa que eu acho muito importante, que hoje surgiu há um ano atrás, são as lentes de óculos que tratam miopia. Então, hoje em dia, o óculos ele ainda tem uma função que vai além. Ele não só fornece boa visão, ele tem uma tecnologia que informa o cérebro, é como se enganasse o cérebro, fala, não estimula esse olho ao crescimento. Então, a gente consegue também, se olha no momento oportuno, identificar e frear a velocidade com que esse olho cresce. Coisa maravilhosa, né? Quer dizer, o momento oportuno sempre chama-se prevenção. Prevenção. Né? Porque se você faz um acompanhamento correto da criança, fala, gente, uma consulta por ano no oftalmologista é muito pouco. Nós não estamos pedindo uma consulta mensal, nós estamos pedindo uma consulta anual. Anual, e se passa um pouquinho, às vezes a gente vê que o menino está bem, eu falo, não, esse olhinho tá bom demais, pode por 1 ano e meio, 2, dá para ir. Mas precisa de ter uma retaguarda. Oftalmologista, né? A função do pediatra é cobrar, né? Com certeza. A criança precisa ir ao oftalmologista, mas está enxergando bem. Uma outra questão que é tão interessante são os prematuros, né, Érica? Porque os prematuros, certamente, em algum momento, eles vão ficar míope, né? Já tem esse lado do prematurinho, né? Eu não esqueço de uma criança minha de 4 aninhos, isso, uma era muito antiga, né? E que a gente já cobrava uma avaliação oftalmológica porque exposta ao oxigênio, né? Menino prematuro, então muito fator de risco para ter um problema mais sério, né? E eu lembro que quando eu cobrei na consulta de 4 anos, eu achei ela caindo demais, né? Você está tropeçando demais, ela precisa ser, realmente, levou no oftalmologista, e aí quando levou, ela realmente estava com um grau absurdo. E que quando colocaram o óculos, ela olhou para a mãe e falou, mamãe, como você é linda, mamãe. Isso é emocionante. Ela não enxergava nada. Eu falo que isso é tão emocionante que durante o meu exame, quando eu estou medindo, eu pego uma criança que tem alto grau, quando eu pego a plaquinha, coloco em frente ao olho, ela sorri. Quando eu tiro, ela fica triste. Quando eu coloco, ela sorri. E me emociona porque eu falo, gente, achei. E a gente pega um menino que às vezes está lá na luta, que não está andando e está encaminhando para um tanto de coisa. Poxa, não precisa de óculos. Ou um menino de cabeça torta, que você fala, cabeça torta, mas é torcicolo ocular, o menino tem um estrabismo. E ele está compensando. O menino é tão esperto que para desentortar o olho, ele não consegue, ele desentorta a cabeça e ele arruma o olho sozinho. E aí ele vai crescendo assim. Aí eu falo, mas você nunca percebeu isso? Pergunto para a mãe. A mãe, eu achei que era mania dele. Eu falo, não, olha aqui, eu ponho a cabeça reta, o olho põe, fica tortinho. Porque é uma coisa tão interessante, eu tenho comentado muito com as mães, que quando a gente, mãe, mais do que olhar o filho, tem que botar reparo. Sim. Fala, bota reparo, porque o que sai do normal tem que ser respondido. Sim. Se o normal é alguns marcos do desenvolvimento, a criança tem que cumprir aquilo. Tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista neurológico do desenvolvimento, mas do ponto de vista emocional. O que está errado em cada fase da vida dessa criança, que eu tenho que buscar a ajuda precoce para evitar problema. Sim, enquanto a gente consegue fazer algo. Enquanto a gente consegue fazer alguma coisa que seja real para Sim, isso é tão interessante, né, Filó? Porque isso vai repercutir nessa família para o resto da vida. Sim. Então, assim, uma criança que enxerga, você muda a vida dela, do filho dela, da família, da mãe, do pai. Então, é super importante essa conversa, essa conscientização da necessidade da avaliação para identificar e tratar. Uma coisa que eu quero deixar muito clara, que foi uma coisa que nos entristeceu, foi nessa pandemia ver quantas crianças que não tinham o menor fator de risco para serem míopes passaram a usar óculos. Sim. Né? Porque quando pai e mãe míope, eu já falo, é a única doença que você vai dar de bandeja para o seu filho, em algum momento da vida ele vai desenvolver miopia. Eu já deixei avisado, vai acontecer isso em algum momento da vida. Agora, a gente facilitar para a criança, né, ajudar com que ela adquira isso mais rápido, esse é um dos problemas que a gente teve
da sequela da pandemia. Né? A pandemia, assim, ela atuou dessa forma triste. E eu vivi isso na pele no consultório. Então, eu tinha crianças que eu ia fazendo a curva de crescimento do olho, e a criança, pandemia, deu uma sumida, quando volta, já tinha uma miopia de 3. Eu falo, poxa, o menino não tinha nada. E a tela que ele ficou ali imerso nesse período, realmente foi responsável pelo estiramento do olho. E depois que está 3, eu não consigo voltar atrás. Aí eu consigo evitar, com os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje, a evolução rápida desse grau, né? A gente freia essa evolução, mas depois que o pé cresceu, ele não encolhe. Depois que o olho cresceu, ele não encolhe. Então, tela é um nó. E a gente pega, às vezes, por exemplo, tem a família com 3 filhos, os pais míopes, um menino não usa tela e o outro usa. De fato, o que usa tela fica míope, e às vezes até o que tem genética não fica. A gente sabe que tem o gatilho, né? Se a criança já tem aquela genética, tem que ter um gatilho para poder fazer com que a coisa seja desencadeada. Fator ambiental com hereditariedade é o gatilho. Érica, queria que você deixasse aqui para os pais, assim, quais são os sinais que os pais têm que ter de alerta no olho de uma criança, que ele sabe que ele tem que, mesmo que ele faça acompanhamento, de repente a criança tem um sinal tem uma modificação que precisa olhar. Então, quais são os sinais? O que você olha, né? O olho assim, você bateu o olho, né? Tá na cara, né? Sim. O que a criança pode apresentar que fala, tem uma coisa errada que essa criança tem que procurar ajuda? Essa é uma questão, Filó, porque grande parte das doenças oftalmológicas, elas são silenciosas. Então, por isso que a avaliação ela é super importante, porque os pais não vão observar, e não é pouco frequente eu pegar, por exemplo, filhos de oftalmologistas com essas questões, filhos de médicos, porque não é perceptível. O pai chega e fala assim, mas não é possível, ele vê o mosquitinho, a formiguinha, o passarinho, mas ele está vendo com o olho, o outro ele não vê. Eu tive uma criança que só enxergava com o olho, ele chegou para mim, acho que com 4 ou 5 anos, eu nunca tinha feito avaliação oftalmológica, eu nunca tinha feito. Quando eu pedi, ele me levava, ele pintava demais, ele só enxergava de um olho. E faz tudo, cego e faz tudo. Então, quando a gente chega no consultório e tampa um olho, que faz tudo, e o menino não lê aquela letrona lá na frente, a mãe já começa a chorar, e você fala assim, meu Deus, se esse menino já tem mais de 8 anos, eu vou poder fazer pouca coisa por ele, né? Então, assim, e não dá para saber, Filó, menino é um bichinho danado, que eles acostumam e eles adaptam. Os meninos têm uma capacidade de adaptação, assim, que eles mudam a coisa e você não percebe. Então, eles não vão questionar que tem um olho que enxerga e o outro não. E é essa questão da ambliopia que eu acho que a gente precisa de conscientizar a população em relação à avaliação, para a identificação, porque a gente não vê isso, é diferente do estrabismo. O estrabismo está na cara. O olho entortou, sinal de alerta, não fica em casa não. Mas o estrabismo, a gente está falando de uma porção muito pequena das ambliopias, né, dessas baixas visuais. Existem outras muito mais facilmente tratáveis que a gente só identifica com o exame. Mas existem algumas coisas, por exemplo, às vezes você tem uma criança normal, né, de gêmeas, criança normal, de repente uma criança tem, os olhinhos caem, ela tem uma pitose palpebral, e essa tinha pitose palpebral bilateral. E a família procurou várias especialidades, na época era uma família mais simples, aí foi no pediatra, foi no oftalmo não percebeu também, porque, na verdade, o olhinho caído, até que me prove o contrário, tem que ver se esse menino tem um tumor cerebral. Exatamente. Né? Então, estar atento, né? Com certeza. Assim, qualquer reparo, o olho caiu, o menino passou a ter uma pitose, o menino que não era enxergar, fez essa pitose familiar. Mas existe a que não é familiar. Não, o menino que era normal, de repente o olho cai. Então são sinais, esses sinais a gente não tem dúvida. Pitose, a pupila ficou branca, né? A gente tem que olhar, porque pode ser uma infecção, como toxoplasmose, que é muito prevalente no nosso meio. O olho entortou. A criança, outra coisa, gente, a criança começou a aproximar muitos objetos, não só tela, né? Porque tela a menina aproxima. Mas assim, pega o brinquedinho, coloca grudado, isso também é um sinal. Pega o livrinho, né? O livrinho fica grudado. Eu falo, gente, mas como é que não percebeu que esse menino estava grudando tudo no nariz? Bota reparo. Então, são esses sinais, assim... o olho mudou, por exemplo, o aspecto, né? O olho foi muito para fora, pode ter alguma coisa atrás ali empurrando esse olho. Então, ou a doença da tireoide, né? Fica aquele olho esbugalhado, né? O famoso olho esbugalhado.
Outro dia me ligou uma mãe e falou, o olho do meu menino, um olho só. Ele veio da casa do pai, um olho só está muito vermelho. Tem secreção? Não. Então pode esperar? Não. Não. Porque ele pode ter caído um cisco, pode ter alguma coisa, e se ele coçar, vai arranhar a córnea, nós vamos ter um problema mais grave. Pode então, ser tem que ser infecção. olhado, e pode ser uma infecção, isso tem que ser olhado. É. Então, não é achar, não é nada, só tá vermelhinho. Ó, não pode, o olho é branco, né? É. Tá vermelhinho, né? O olho vermelhinho pode ser toxoplasmose, por exemplo. Então, né? tem que ser olhado, porque às vezes você tem um corpo estranho no olhinho. O olho é muito precioso. Né? Sim. É muito precioso. Então, tem que ter um cuidado também que valorize isso, né? Sim. Enxergar é maravilhoso, né? É. E o que a gente quer é que esses meninos cheguem na idade adulta e na velhice enxergando muito bem. Sim, eu brinco que tem que estar enxergando melhor que a médica. A gente vai perder, vocês têm que estar melhor do que eu, aí tá bom demais, né? Então, eu acho que vocês estão percebendo essa importância, né, gente? Poder levar a criança uma vez por ano no oftalmologista, né? Tem o teste do olhinho 6 meses depois e depois uma vez por ano. Claro que se tiver qualquer eventualidade, vamos levar, né? Mas isso, quando a gente faz esse acompanhamento para as crianças, eu digo que essa é uma forma de expressão de amor. Sim. Né? Quando eu falo, você falou que a criança falou, agradeça a mamãe porque ela não está deixando ver você ver o celular. Eu falo com eles, quando a tia Filó começa a proibir um tanto de coisa, o que está escrito lá embaixo? Eles falam onde? Fala no final dessa tanto de regra, o que está escrito? Nada. Eu falei, está escrito porque eu te amo. Né? Então, é porque a gente ama, que a gente cuida, que a gente quer que cada um deles chegue da melhor forma que for possível aos 90, aos 100, a quantos anos for permitido. Né? Mas não carregar pela vida uma sequela de alguma coisa que não foi avaliada adequadamente. Sim. Né? Então, é isso aí. Que se as pessoas puderem, né, se a grande maioria das crianças e todas as crianças puderem passar por isso é uma qualidade fenomenal. Sim. Isso é o padrão ouro, né? Eu falo, cuidar dos olhos. Um olhar cuidadoso sobre o olhar da criança. Muito bem. Né? Então, os pais, se a gente tiver esse olhar cuidadoso com essas alterações que estão na cara e outras nem tanto, mas esse olhar cuidadoso salva, né? Salva. Então, assim, que alegria, né? A gente poder ter conversado sobre isso, né? Eu fico muito feliz. Foi, assim, de uma grandeza, tudo isso que a gente falou, né? São formações do maior nível, né? É uma seriedade, um compromisso com a saúde da família. Sim. Né? Porque uma criança com um problema é a família inteira que adoece. Sim, o desdobramento disso. Não é brincadeira. Não. Então... E se a gente tem como intervir hoje, por que não? E de forma simples, de forma simples, precocemente, né? Começa assim, chegou, é tudo novinho, vamos fazer caminhada. Sim. Mas eu nunca levei. Então leve. É sempre o primeiro, é o começo. Que bom, né? Que bom que ouviu e falou, gente, eu estou atrasado com a avaliação da saúde visual do meu filho, da sua própria saúde visual. Não deixe de olhar, né? Sim. Porque a gente vai adiando, e às vezes chega um momento que já não tem mais o que fazer. Sim. Então, Érica, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Essa conversa foi muito agradável. Te agradeço e tenho certeza que isso vai trazer uma mudança e poder mudar a história de muita criança. Sim, eu agradeço. Foi muito bom, Filó. E acho que, assim, se a gente conseguir passar essa informação, né, para os pais, a gente já fez nosso papel. Tá bom demais. Muito obrigada. Obrigada.